é difícil até acreditar que me pôs no mundo, sabe? Eu já me questionei várias vezes por que que ela não me tirou enquanto tava na barriga dela. Porque talvez aí eu não teria que passar por tudo que eu tava passando, porque eu não tinha culpa, né, de passar por toda essa situação. Então, quando eu fiz ali pros meus 12, 13 anos de idade, através de influência da escola, porque assim, eu estudava em colégio público e nosso melhor horário era o melhor horário do lanche. Eu pedia para meus amigos da escola me dessem o lanche deles, porque eu sabia que na escola eu tinha probabilidade de comer melhor do que na minha casa. Então eu sempre, até nas salas de aula, na hora do intervalo, eu sempre pedia pros outros colegas da sala guardar o lanche deles, mesmo se eles não quisessem, pra na hora do intervalo eu comer. E muitas pessoas me questionavam sobre por que que eu tava machucada, por que que eu tava roxa. Muitas pessoas tentavam me questionar. Na escola eu não sofria bullying, eu era querida pelas pessoas. Só que eu tinha vergonha, eu jamais contava pras pessoas o que eu passava na minha casa, porque eu tinha medo de falar pras pessoas que eu era rejeitada na minha casa e elas começarem a me rejeitar na escola também, entendeu? Então eu mantinha uma postura de que em casa era tudo bem, pra na escola ficar tudo bem também. Mas dava pra perceber algumas amigas, elas me chamavam no canto, elas me abraçavam, falavam que se eu quisesse chorar, podia chorar. Muitas falavam que se eu precisasse de ajuda, podia contar com elas, coisas do tipo, né? Enfim, foi aí que eu comecei. Eu passei um dia na frente de uma igreja católica e tinha umas quadras da minha casa. E um dia me deu vontade de entrar, me deu vontade de ir. E quando eu entrei, eu sempre ia, e muitas vezes eu chorava muito, era um momento que eu chorava muito. E as pessoas tentavam se aproximar de mim, elas me convidavam pra estar sempre por ali, elas me abraçavam, elas me davam palavra de conforto, elas sempre tentavam ganhar minha confiança pra eu contar, mas eu nunca contava também. Isso era uma coisa muito pessoal minha, da minha casa, eu, minha mãe e minhas irmãs, ninguém tinha nada a ver com isso, sabe? E quando eu comecei a frequentar a igreja foi muito difícil, porque quando eu chegava em casa, a minha mãe, as minhas irmãs, elas começavam a zombar. Elas começavam a falar que eu tava querendo virar crentinha, que eu queria pagar de santa, que eu tava tentando enganar quem, né? Tipo assim, eu despertei uma ira nelas diferente. E elas começaram a falar que eu tava agindo igual uma revoltada, e elas me colocavam como se eu fosse errada. Como se tivesse como se o problema fosse eu, de fato, né? E eu tava tentando, eu tava sempre tentando encontrar uma resposta pra esse comportamento delas. Até que chegou um momento em que tinha uma mulher, na verdade era um casal na igreja, que eles sempre iam, e eles sempre me abraçavam, me tratavam muito bem, sempre me tratavam muito bem. Só relembrando, eu tinha